Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política impura, na Rádio Transforma. Em Portugal, estamos agora num período de campanha eleitoral. Infelizmente, há muita coisa importante que devia ser dita e não é. Então vamos falar disso agora neste Política Impura, na Rádio Transforma e na revista Em Comunidade. E o que é importante? Em primeiro lugar, a saúde e o Serviço Nacional de Saúde. A proposta da direita é abrir a saúde aos privados e ao dito setor social. Porque, segundo eles, os privados não têm importância suficiente, a importância que deviam ter na saúde, e é por isso que estamos naquilo que eles dizem que é este caos. Em primeiro lugar, é completamente falso que estamos num caos da saúde. Uma coisa é a realidade, outra coisa é aquilo que é transmitido através das televisões, que são perfeitamente manipuladas e repetem constantemente os mesmos problemas, nomeadamente num problema que decorre de uma gripe sazonal que levou este ano muito mais gente do que é habitual aos hospitais. E a verdade sobre a saúde é que nós temos um dos serviços nacionais de saúde dos melhores do mundo. Em primeiro lugar, nós temos a melhor taxa de mortalidade infantil da União Europeia e a quarta melhor taxa de mortalidade infantil a nível mundial. E se há índice de desenvolvimento de um país, ele é aferido pela taxa de mortalidade infantil. E isso demonstra até que ponto o nosso Serviço Nacional de Saúde é bom. Claro que há problemas. Há problemas porquê? Em primeiro lugar, cumpre dizer que 51%, repito, 51% do orçamento do Governo para a saúde é dirigido para os privados. Isto é, de todo o orçamento da saúde, o Serviço Nacional de Saúde recebe 49% e os privados recebem 51%. Repare-se, como é que é possível, simultaneamente, aumentar despesa para com os privados, aumentar a prestação de serviços com os privados e melhorar, em simultâneo, o Serviço Nacional de Saúde? A direita pretende convencer-nos que consegue a quadratura do círculo, porque, simultaneamente a isso, quer baixar os impostos. Onde é que vai buscar o dinheiro para o Serviço Nacional de Saúde se quer transferir aquilo que é gasto pelo Estado para os privados, mais do que já está, e é 51%, repito, do orçamento do Ministério da Saúde vai para os privados. E, portanto, não passa de uma falácia aquilo que a direita diz relativamente à solução do problema da saúde em Portugal. O problema da saúde em Portugal é essencialmente um problema da remuneração dos médicos que fogem para o privado e fogem para o estrangeiro, fogem para o privado em grande parte porque o próprio Estado dá ao privado receitas que lhes permitem pagar principescamente aos médicos e aos enfermeiros. É essencial que o Estado pague bem aos médicos e para isso já começou a alterar o sistema de remuneração dos médicos. Conseguindo alterar o sistema de remuneração dos médicos e dos enfermeiros, certamente que até pela estabilidade que o serviço público oferece, eles serão atraídos novamente para o Serviço Nacional de Saúde. E, sobretudo, é importante que o Estado passe a oferecer no Serviço Nacional de Saúde, por exemplo, meios auxiliares de diagnóstico que custam caríssimo ao Estado e que são pagos ao setor privado. Portanto, há um trabalho a fazer no que toca à saúde, sem dúvida nenhuma. A saúde não é o caos que se diz, mas esse trabalho deve ser no alargamento do Serviço Nacional de Saúde, particularmente na atração dos médicos, que são essenciais para um bom Serviço Nacional de Saúde. Depois da saúde, outra fraude da direita é o problema da habitação. A direita diz que
A habitação é um problema no país porque o Estado não recorreu aos privados para que fomentassem a criação de habitação. É outra falácia, outra mentira descarada. Em primeiro lugar, os privados desejam o lucro e não desejam fazer uma espécie de segurança social. Desejando o lucro, nós vamos imaginar o seguinte. Um apartamento hoje, um T2, em média no país, nas grandes cidades, custará à volta de 400 mil euros. Para ele ser efetivamente rentável, porque o proprietário tem de pagar impostos, tem de pagar condomínios, tem de pagar o seguro da fração, tem de pagar, inclusivamente, eventualmente até, amortização de crédito que obteve para compra do imóvel. Se um imóvel custa 400 mil euros, imaginemos que o privado quer um rendimento desse imóvel de 3%. Para ter um rendimento do imóvel de 3%, uma taxa de 3% ao ano, tem que aplicar uma taxa de 6% sobre o valor de compra do imóvel, porque 3% serão o seu lucro, outros 3% serão para pagar impostos, seguros, condomínios, eventuais empréstimos bancários e obras de recuperação do imóvel e, inclusivamente, pagar os períodos em que o imóvel não está arrendado, porque entre o fim do arrendamento e o início do outro arrendamento, pois o imóvel não estará arrendado. E então terá que haver uma renda que compense tudo isso. Se for 6%, um imóvel, para funcionar em termos de mercado, terá de ser arrendado por 24 mil euros por ano. Isto é, 2 mil euros por mês. Quem é que pode pagar 2 mil euros por mês? Depois, a direita também esconde uma realidade incómoda e até socialmente trágica, frequentemente, que é o problema da Lei Cristas, que permitiu os despejos indiscriminados e levou a cabo a possibilidade de os senhorios especularem com a habitação de uma maneira escandalosa. Ora, aquilo que a Lei Cristas fez foi com que os senhorios especulassem com a habitação, nomeadamente aumentando exponencialmente as rendas para a habitação e, muito importante, também dedicassem grande parte dos prédios destinados à habitação para o alojamento local. Eu dou um exemplo. Em Lisboa, no bairro Alto, cerca de 80% das habitações já estão destinadas a alojamento local. Não é certamente o mercado e não é certamente a continuação da vigência desta Lei Cristas que irá resolver o problema da habitação. O problema da habitação resolve-se através da construção pelo Estado, ou através de cooperativas, inclusivamente, a custos controlados, de modo a que o Estado coloque no mercado habitações a custos controlados e com rendas baixas, de modo a que uns as possam comprar a preços baixos, outros as possam arrendar também com rendas baixas. E aí sim é possível minorar o problema da habitação, que é um problema geral nas grandes cidades na Europa. Agora, aquilo que a direita diz, nomeadamente, é acabar com impostos, acabar com o IMI, acabar com o IMT, esse mentiroso, esse aldrabão da extrema-direita fascistoide. Esse aldrabão diz, vamos acabar com o IMI, vamos acabar com o IMT, como se isso resolvesse algum problema da habitação, porque o IMI desceria um pouquinho só o preço das habitações, num caso destes seria uma insignificância, e o IMT também não seria verdadeiramente relevante para baixar os preços da habitação. Por outro lado,
aquilo que eles não dizem, e também não lhes é dito, é que a isenção do IMI e do IMT, ou o fim do IMI e do IMT, aquilo que fará é com que as grandes sociedades imobiliárias, os fundos de investimento imobiliário, que neste momento, não estando sediados em Portugal, pagam taxas agravadas, esses fundos deixem de pagar aquilo que é tão importante para o Estado Social. E no IMT é a mesma coisa, que esses fundos imobiliários, que os beneficiários dos vistos gold, que muita gente que é pura e simplesmente especuladora imobiliária e tem centenas de casas, esses sim beneficiarão com a baixa do IMI e o fim do IMI e o fim do IMT. É precisamente aquilo que a direita pretende, nomeadamente a extrema-direita fascistoide. Mente aos portugueses, escondendo aquilo que quer, com o argumento de que isso beneficiaria as rendas. Não beneficia as rendas praticamente em nada. E, em segundo lugar, há inclusivamente os senhorios que têm casas arrendadas a relativamente baixo preço, também esses não seriam muito beneficiados. São pessoas que normalmente têm uma ou duas ou três habitações e não seria o problema não é o problema do IMI ou do IMT que lhes vai resolver o seu rendimento das habitações de que são proprietários. Portanto, essa medida serve apenas para os grandes proprietários imobiliários, nomeadamente para os fundos imobiliários que vêm do estrangeiro e aos quais os agentes da direita, e particularmente da extrema-direita, estão profundamente ligados. Falamos agora, para terminar, muito brevemente do Brasil. O Brasil está a beneficiar de uma operação de limpeza. Era tempo da justiça brasileira atuar. E agora está a atuar. E está a atuar com firmeza e chegando aos escalões mais altos do poder. Chegando aos generais, ao Heleno, ao Braga Neto e chegando ao próprio Bolsonaro. Eles foram objeto de revistas nas suas habitações. Bolsonaro foi-lhe cassado o passaporte para impedir a sua fuga e começa a ver-se que o poder militar não manda no país, que não está acima da lei e que não faz aquilo que quer. Felizmente, há um poder judicial que finalmente assume o seu dever, que é o de cumprir e fazer cumprir as leis do Estado brasileiro. Honra seja feita ao Alexandre de Moraes, que foi ele o grande impulsionador desta dignificação do Estado brasileiro. E com isto termino, despedindo-me com amizade até ao próximo Política Impura, pedindo-lhes que subscrevam o canal da Rádio Transforma, o que é muito importante para este projeto de liberdade, igualdade e fraternidade.